Fala galera, beleza? Aqui é Pedro Reis falando com vocês, tudo tranquilo? Tudo beleza? E aí, gente? Como prometido, eu vim trazer a contraparte do penúltimo vídeo sobre a questão de que os homens não devem fazer, né? Ou que homens de verdade, na minha opinião, não devem fazer, tá? E lembrando que isso é a minha opinião, né? Então, sinta-se à vontade para poder falar comigo aqui. Primeira coisa, um homem de verdade, ele tem que ser homem de verdade. Aí muita gente fala, não, mas o que seria homem de verdade? Na minha concepção, homem de verdade é o quê? Não é só na questão biológica, é na questão de atitude e psicológica. Por exemplo, o que um homem tem que fazer? Primeiramente, respeitar as outras pessoas. E quando eu digo outras pessoas, mas primeiro ele tem que respeitar a si mesmo, em todos os sentidos. Emocionalmente, financeiramente, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, enfim, tudo. Ele tem que estudar, trabalhar e estudar. Ele tem que se autodesenvolver, se tornar ser cada vez melhor em autodesenvolvimento, ter concentração, disciplina, foco. Essa seria, tipo assim, as partes e descobrir, né, seu próprio objetivo, o que ele quer fazer, né, independente do que seja. Essa seria uma parte de por si só. Agora, com as outras pessoas, ser educado com as outras pessoas, porém, não confundir educação com fraqueza. O que eu quero dizer? Se você ser educado é você saber tratar uma pessoa, seja um outro homem, seja uma mulher, independente. Mas você saber tratar bem as pessoas, mas como eu falei, não demonstrar fraqueza. O que é isso? Você não ficar concordando com tudo que as pessoas falam, não ter medo de expressar sua opinião, não ter medo de fazer o que tem que ser feito. Essa é a minha opinião. Então, por exemplo, você pode ter às vezes um melhor amigo, uma namorada, uma esposa, e não concordar com eles. Nem por isso você tem que concordar com eles só por medo de que sua opinião de verdade seja contrária a deles. Você tem que falar o que você sente, o que você acha de verdade, independente do que seja. Entendeu? Isso é uma coisa muito importante porque mostra a sua posição e o seu tipo de resistência mental, psicológica, intelectual. Então, sempre seja firme na sua opinião, mas não seja ignorante a ponto de ser tão teimoso de não poder alterá-la caso você aprenda, né, que talvez você estivesse errado. Então, o que eu digo? Bom, você vai chegar lá e vai conversar com uma pessoa, por exemplo, você está numa reunião de trabalho. Você chega e você tem que ajudar a solucionar alguns problemas, e você apresenta suas soluções. Porém, às vezes você tem um gestor, um supervisor, você tem o próprio dono da empresa que tem uma opinião diferente, né? Nesse caso, você deve, na minha opinião, apontar sua visão sobre esse tipo de coisa. Não tem medo, entendeu? Independente da sua posição com a do seu superior. Por quê? Isso mostra que você, isso é até bom pra você, porque mostra que você tem uma mentalidade forte, mas ao mesmo tempo amorfa, ou seja, flexível, que está disposta a aprender e com isso agregar. Isso fazendo você criar valor para as outras pessoas e em primeiro lugar para você mesmo. É o que eu penso. Então, quando você pega assim, quando eu falo seja amorfo, é literalmente ser como a água, não tem uma forma rígida. Seja adaptativo. E com isso você vai ser evolutivo, que vai te levar para o próximo passo. Subir o próximo integral. É isso que eu quero dizer.
Agora, vamos falar na questão de relacionamento. O que eu acho hoje que o homem tem que fazer? Primeira coisa, cara, não ter medo de mulher. Entendeu? Não ter medo. Tem muito homem que tem, mas você não pode, não deve ter medo de mulher. Ou melhor, não é ter medo da mulher em si, é ter medo da rejeição da mulher. Entendeu? Tipo, pô, será que eu vou chegar? Mas você tá num bar, ou num, sei lá, numa churrascaria, em qualquer lugar, pô, será que eu chego naquela mulher? Eu sei que é difícil, eu já tive esse tipo de medo. É complicado. É uma das coisas mais difíceis que você tem que acabar dominando. Mas quando você domina isso, isso é importante. Outra coisa, que é meu posicionamento hoje em dia. Essa coisa, o que eu vou falar aqui é até meio... Muita gente pode me questionar, mas é a minha opinião. Essa coisa de que, no relacionamento, os dois têm que crescer juntos financeiramente, blá, 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 blá. Cara, pra mim, isso é besteira. Sabe por quê? Simples. Geralmente, a maioria dos casos, as pessoas trabalham em áreas completamente diferentes. Às vezes o cara é um pedreiro e a mulher é uma manicure, uma cabeleireira. Cara, são trabalhos completamente distintos. Uma coisa é você chegar e falar que você vai contribuir com o outro. Ou, né, a outra, caso. Mas o importante é você ter o seu trabalho e o seu dinheiro. E a parceira tem que ter o trabalho dela, a grana dela. Ela tem que ser uma adulta. Essa época que o homem era o provedor de tudo, blá 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 blá, cara, isso já passou. Isso já passou. Não estou falando que você pode sim fazer uma gentileza, pagar a conta, né? Como muita gente hoje em dia, né? Tem muita gente aí que até dançou falando isso, mas vou falar, pagar a conta como uma gentileza, cortesia. Não como uma obrigação, porque não é sua obrigação. Você não é pai de ninguém, como ela também não é sua mãe. Então, quando alguém falar, mas isso é feio, você não pagar a conta, não, não é feio. Ela é adulta, ela trabalha. Ela tem que, né, pagar as contas dela. E ainda mais num relacionamento, principalmente no casamento. Por isso que muitas vezes eu sou contra esse negócio de comunhão parcial de bem. Porque, não completamente contra, eu acho que a comunhão parcial de bens, para mim, ela tem que ser válida para apenas bens domésticos. Por quê? Porque você vai ter seu dinheiro e ela o dela. Vocês dividem a casa, os móveis, eletrodomésticos. É isso que vocês têm que dividir. O dinheiro, o investimento de cada um, é de cada um tem sua profissão. Então, minha opinião, seja seletivo nessa questão. E eu vou falar uma coisa aqui que eu não tô nem aí, porque é a verdade. Cara, mulher feminista, na minha opinião, é um dos piores ou pior tipo de mulher para se relacionar, porque elas são na minha opinião, essa é minha opinião. Para mim elas são chatas, são mimizentas, cheias de drama, problema, acham que estão todas empoderadas, ficando com vários homens, isso e aquilo, quando na verdade elas estão perdendo valor, estão ficando perdendo credibilidade, como já estão. Muitas mulheres não gostam, muitas mulheres já não gostam de feministas, entendeu? E os homens estão cada vez, por conta disso, e criando essas leis misândricas que elas estão inventando aí, que só afetam o homem. Cara, por isso que muitos homens estão evitando relacionamento, está prejudicando as mulheres boas, porque na minha opinião as feministas estão fazendo um monte de cagada. Elas não sabem nem o que elas querem, porque é muito cômodo para elas. Elas querem, como é que fala? Elas querem os direitos, os privilégios de ser mulher e o poder dos homens. Pelo menos é o que elas mesmas falam, né? Não entendo isso, porque eu juro que eu não entendo, porque elas têm mais privilégios que a gente. Tudo que a gente pode fazer hoje, elas podem. E aí tem coisas que, por exemplo, tem a Lei Maria da Penha que serve só para elas. Elas não são obrigadas a se alistar no exército com 18 anos, estou falando aqui no Brasil. Elas,
toda vez quando elas, pô, vai sair, quem vai pagar a conta? O homem. Isso ainda é socialmente explícito na sociedade. Então eu não vejo qual é o poder que elas querem que elas já não têm, que a gente, que a gente também tem. Eu não entendo. Pra mim é muito mimizento, muita frescura, elas nem sabem o que elas querem. Entendeu? Elas querem, na verdade, elas não querem igualdade, elas querem ter a liderança da sociedade para poder fazer tudo o que elas querem, serem mais promíscuas e sirigaitas que elas quiserem sem sofrer as consequências dos seus próprios atos. Ou seja, elas querem ser crianças no fim das contas, entendeu? E crianças não sabem de nada assim como elas. Essa é a minha opinião e danos. Bom, galera, esse é o vídeo que eu deixei por aqui. Mas uma coisa que é muito importante, respeitem as mulheres, os homens, tá? Então, nada de ficar batendo mulher, porque quem bate mulher apanha de outro homem na rua. É isso aí. Muito obrigado, até a próxima. Curtem, compartilhem, comentem, testem tudo, todo. Até a próxima. Fui, valeu!